Boa tarde, pessoal. Então, hoje é dia 9 de março de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Estamos falando sobre métodos de treinamento de resistência. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o fartlek e treino em circuito. Tá? Então, os alunos que vão apresentar hoje são a Mariana e o Bernardo. Tá? Eu vou começar a compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí uma janela de YouTube? Tá meio... Deixa eu abrir. Sim, eu tô vendo. Tá, me deem um ok aí se vocês escutam, tá? Vai começar agora. Gravando, então. Eu e o Bernardo somos uma dupla. Essa é a aula do dia 4 de março. Nosso trabalho é sobre métodos de resistência, circuito e fartlek. Pode ir. Vou falar primeiro, então, no geral, sobre os métodos de treino da resistência. Ele pode ser dividido em métodos contínuos, métodos mistos e métodos fracionados. Nos métodos contínuos, nós temos a corrida contínua, que ela é dividida em corrida lenta, média e rápida, mistos, que está incluindo o fartlek, que o Bernardo vai falar depois, dividido em orientado e não orientado. Os métodos fracionados, que podem ser divididos em intervalados, extensivo e intensivo, e repetitivos, médio e longo. Pode passar. Bom, o método fartlek ele teve origem nos anos de 1930, na Suécia. Ele teve a criação pelo Gustav Omer, que ele foi atleta e também treinador olímpico. A palavra fartlek ela se origina de duas palavras suecas, né? Que primeiro é fortlöpning, que significa correr, e lek, que seria a tradução de brincar, ou seja, seria mais ou menos algo como brincar de correr. Para Dantas, o método fartlek consiste numa corrida em diversos ritmos e em terreno variado, sendo que o próprio atleta estipula a intensidade de treinamento. O volume, por sua vez, é determinado pelo treinador. Modernamente, é utilizado em combinações com outros métodos, em obediência às exigências de periodização. Bom, ou seja, esse método ele consiste em, ora, uma intensidade de trabalho mais alta, ora no período de recuperação que seria um pouco mais baixo. Mas ele não tem intervalo entre esses períodos de intensidade, mais alto ou mais baixo. Bom, o fartlek tradicional, ele consiste em que o próprio atleta ele decide a distância, a duração e também o tipo de terreno que ele vai correr. Esse método ele pode ser praticado em qualquer terreno, terra, grama, areia, bosque, asfalto, uma subida, não tem qualquer terreno. A duração ela fica entre 40 minutos e 2 horas. Muitos técnicos utilizam esse método para ser uma quebra de rotina, porque os atletas acabam passando muito tempo em apenas um método, e por esse método ser considerado divertido, eles utilizam isso justamente para essa quebra. E também para recuperar corredores, né, lesionados, eles utilizam esse método. Após o tradicional, temos os métodos mais modernos, por exemplo, o fartlek orientado, onde elas são definidas pelo treinador, distância, o terreno onde ele vai correr. Tem um fartlek especial, onde são adicionados alguns movimentos, como saltar e outros exercícios no treinamento. E o fartlek líder, onde um grupo de corredores com o mesmo nível, o mesmo condicionamento físico, são colocados juntos, e sempre tem um líder que vai ditando o ritmo, vai escolhendo por onde que eles vão correr, e o objetivo é sempre alguém passando o líder. Eu coloquei um vídeo aqui
de alguns corredores, mas algo mais prático. Ter visto. Bom, ele vai mostrar que após o apito do treinador, os atletas eles diminuem o ritmo. Vamos ver. A gente pode ver que eles alternaram um ritmo mais forte após o apito, eles foram para um ritmo um pouco mais lento, né? Seria um período de recuperação. A gente pode observar também que eles estão correndo no interior. Esse vídeo foi feito no Quênia, que a gente pode ver que é no interior, uma zona rural, terreno no chão batido, e justamente que esse método ele possibilita que os atletas eles possam treinar em qualquer ambiente. Voltando nos pontos principais, né? E, tipo, o objetivo desse método é ser algo mais leve, descontraído. Não necessita um lugar específico para treinar, pode ser treinado longe de pistas de atletismo, por exemplo. O esforço e o intervalo se dá pelo tipo de terreno em que os atletas estão. Atletas, mas pode ser amadores também. Bom, eu trouxe esse primeiro estudo que foi feito com duas jovens, mulheres jovens, uma de 21, outra de 22 anos, com peso e altura bem similares. O objetivo desse estudo foi analisar 30 dias de treinamento de fartlek nas variáveis do VO2 máximo, a relação da cintura quadril e o índice de massa corporal. Elas eram adultas jovens e sedentárias. Após essas 4 semanas de treinamento, que consistiram em 6 vezes por semana, 4 semanas, foi analisado a massa, o MC delas, e se viu que teve uma diminuição. Teve melhoras significativas também na relação ao VO2 máximo, pré e pós intervenção com o exercício, e também uma diminuição da frequência cardíaca de repouso. Bom, esse outro estudo, ele trouxe mais participantes, né? Foram 60 jovens jogadores de futebol, homens, onde foi analisado foram 4 grupos, né? Onde o primeiro grupo era treinamento contínuo, o segundo grupo intervalado, o terceiro de fartlek, e o quarto seria um grupo controle, onde eles não realizaram nenhuma atividade física durante esse período. Após esse estudo, eles viram que teve a potência muscular, ela foi melhor nos grupos de contínuo, intervalado e o fartlek, em comparação com o grupo controle, que não realizou nenhum tipo de atividade física durante esse período. Tivemos também maiores ganhos de velocidade apenas no grupo intervalado, quando em comparação com o contínuo fartlek, que não tiveram, digamos, números muito diferentes. Aí, certo? Falando do treinamento em circuito, então, originalmente ele era um treinamento que se formou no campo do treinamento de resistência em específico, mas que na atualidade inclui treinos de força. Dentro desse treinamento de circuito, então, pode ser aeróbias e aeróbias, e esse treino pode ser feito com uso de material ou não. Ali embaixo eu coloquei uma frase de 2 autores que usou como referência, é um artigo onde eles falam que qualidades físicas podem ser desenvolvidas no circuit training, na sua totalidade, resistência anaeróbica ou aeróbia, e nas estações das demais qualidades físicas. Pode passar. Então, como funciona?
Esse treinamento ele é distribuído em espaço geográfico da forma possível, onde os alunos vão fazer exercícios que duram de 30 segundos e 2 minutos. Geralmente, esses exercícios eles são exercícios de ginástica locais, de força ou de velocidade, tudo dentro de um circuito. Então, se o meu circuito tem 4 exercícios, quando a gente faz 1, 2, 3 e 4, completamos o circuito. Pode passar. Aqui eu fiz só uma diferença de circuito aeróbico e com o objetivo de melhora na resistência aeróbica do indivíduo. No circuito anaeróbio eu coloquei 3 pontos de destaque, 2 pontos de destaque, que são estações onde a gente usa velocidade e força, por exemplo, uma corrida, um tiro, mas também pode ter estações de equilíbrio, de força e de flexibilidade. Coloquei como exemplos ali pular corda, trabalho com exercícios combinados que podem ser, por exemplo, entre membros inferiores e superiores. Pode passar. A questão dos intervalos nos treinos depende muito da idade e do tempo de cada estação. Então, se a gente tem 4 estações, o tempo de duração for de 30. Se o tempo for de 30 segundos, a intensidade tende a ser maior. Então, nesse caso, o intervalo é maior, podendo chegar até 10 minutos. Se a estação durar um pouco mais próximo dos 2 minutos, a intensidade diminui e, nesse caso, o intervalo diminui também. Pode passar. Com relação aos exercícios, eu falei ali que eles podiam ser combinados entre exercícios locais e gerais. Então, a gente pode ter um trabalho de bíceps, eu coloquei como exemplo, e também trabalhos mais gerais de velocidade, alteração de velocidade, combinações com e entre outros. Eu pontuei 3 pontos que eu julguei importante de avançamento do circuito, que é poder treinar mais de uma coisa ao mesmo tempo, que é justamente essa combinação de treino mais localizado e um treino mais... Então, no final vai ser perceptível que não foi só um trabalho de bíceps que tu fez, tu vai sentir o corpo todo, adaptações do corpo todo. Além disso, são exercícios de fácil aprendizagem, o que pode ser também um fator de motivação. Porque, enfim, a pessoa vai, olha, vê, faz, sente que consegue fazer aquilo, então pode servir como um fator de motivação. E, além disso, a possibilidade de variação dos exercícios durante o treinamento, que pode ser justamente a combinação de exercícios ou só outras possibilidades dentro de um mesmo exercício. Pode passar. Aqui eu fiz esquemas, a gente pensar como o objetivo do circuito. Coloquei as estações como em primeiro lugar. Depois disso, as adaptações locais e as adaptações gerais que a gente já falou. E no final, a gente consegue adaptações cardiorrespiratórias, melhorando no sistema ósseo, articular e muscular. Pode passar. Aqui são as nossas referências. Eu vou só ressaltar que nós usamos artigos, e na maioria das nossas referências são artigos que a gente usou, mas também a gente usou a aula do semestre passado. A gente deu uma olhada até para ver como era a dinâmica das falas e tudo mais. Então, eu achei bem legal a gente poder assistir a aula do semestre passado, que serviu como base também para o nosso trabalho. Quer falar alguma coisa, Bernardo? Não, só ressaltar que foi bem importante, né? Serviu como um filtro para a gente selecionar alguns assuntos que a gente julgou pertinente e colocar no trabalho. Isso. É isso. É isso. Obrigado. Obrigada. Muito bem, pessoal. Deixa eu fazer alguns comentários, só anotar aqui o tempo. Foi os 13 minutos e tanto.
Joia, gente. Eu vou fazer alguns comentários para complementar e também fazer algum ajuste ou adicionar algumas coisas que eu julgo importante, né? Realmente, o grupo da tarde fez um pouco mais próximo do que a gente dá geralmente na disciplina. Mas foi muito bem, né? No geral. Pena a qualidade ali um pouco, mas na origem já estava assim mesmo. Da apresentação, né? Tem que ter esse cuidado, assim, mas eu vi ali que no início estavam com vídeo e tal, e isso é importante, tá? Façam sempre os trabalhos com vídeo aberto, gente, para visualizar e a gente perceber, assim, né? De manhã estava muito lido, hoje tinha uma foi mais lido, outra menos, assim, mas se nota, então tentem fazer menos lido, né? Mais falado e tal, isso é muito importante, que pareça, assim, que vocês treinaram mesmo uma apresentação e tal. Isso é importante, tá? O que acontece, gente? Deixa eu falar assim, ó, do fartlek, acho que foi bem colocado. De manhã foi um pouquinho mais duro, então aqui não é tanta coisa. Mas eu queria dizer, assim, fazer um resumo, que há um debate, assim, do pessoal da área de treinamento, tem uns que são mais de raiz, assim, que julgam que o verdadeiro fartlek só seria fartlek se fosse seguido o que exatamente foi proposto lá 80 anos atrás, né? Enquanto que a gente sabe que tem um monte de uso de fartlek nos esportes coletivos, inclusive, em várias modalidades, bastante diferenciados, como o pessoal apresentou bem, né? Com essas variações que já são mais modernas, né? Mais controladas. Então, essa é uma diferença básica. Eu, para resolver isso ao longo dos anos, eu não sou assim de carteirinha. Mas a gente estressa com isso. Eu acho que o que a gente pode ir fazendo é cada um... É a Bruna, né? Se tu tá pilhado Bruna! em... Nossa, mutei. Tá, então voltando. O que eu acho? Ao longo dos anos que eu defini, gente, foi dar um nome, dar um sobrenome, né? Temos um fartlek clássico, tá? Que é esse que foi apresentado na parte inicial. Uma das características mais ligadas à ideia dos suecos no início é a longa duração. Esse treino clássico envolve um pouco mais de tempo, é no mínimo 40 minutos. Ali eles apresentaram 42 horas. A gente sabe que tem muita gente que faz em menos tempo, e é isso que eu queria dizer. Então, para a gente não não dizer que está errado e ficar nessa ideia, porque, claro, foi inicialmente pensado para corredores e tal, a gente vai chamar isso de um fartlek clássico, né? Onde ele é extremamente livre. Assim, existem as principais características que vão definir as variações de intensidade, são as características da tarefa durante o percurso, muito livremente, com alguma indicação de oposição, de alternância de intensidades, mas principalmente vai ser indicado pela restrição da natureza, como foi pensado inicialmente, corridas em bosques, né, onde tu terias terrenos mais irregulares, mais inclinados, versus terrenos mais regulares, com possibilidade de maior intensidade. Então, foi pensado nisso, assim, e eu queria dizer até que a ciência do exercício, especialmente a fisiologia do exercício, foi muito atrás dessas estratégias, para se entender um pouco o que acontecia nessa alternância de intensidades. Dali que vem os estudos, que vêm até de regiões próximas, né? Eles são escandinavos e também dos Países Baixos, né? O professor Bangsbo é o maior representante da pesquisa aí, de gente que estuda isso, exatamente a fisiologia do exercício intermitente, né? Então, ele vai entender desde as bases fisiológicas até as aplicações no esporte, com muita aplicação no futebol, sobre como o organismo vai responder do ponto de vista agudo, mas também se adaptar ao longo do tempo com essa possibilidade de alternâncias de intensidade. E aí, tratando-se, por exemplo, que é a variável mais estudada nesse campo aí, que é a tal da cinética de oxigênio. A partir dessa cinética, o que ela nos informa sobre potencial? Por exemplo, eu já vi em grupos de triatleta da França determinações bem mais específicas dos top 10 deles, que são alguns os maiores em nível internacional, de como, por exemplo, o tal ligado à cinética de oxigênio define melhor desempenho do que vários outros marcadores aí que a gente já falou em aula, como economia, etc. Então, o pessoal tem estudado muito isso porque representa uma questão prática, né? Que é a capacidade do aluno, do atleta, responder a uma situação de variação de intensidade. É algo muito óbvio, né? Se treina isso exatamente porque tu procura
realizar essas situações, né? E começa, porque se percebe também que, além dos fatores motivacionais, tudo isso que ele foi colocado, que mesmo em provas de longa distância, há muita alternância de intensidade, de pacing, que o pessoal costuma chamar. Tá? Então, há muita estratégia tática, etc., que vai estar ligada a uma base fisiológica do atleta responder a essas demandas aí que podem, às vezes, ser inesperadas ou não tão preditas assim, mas ele vai ter que ter um organismo que sustente essas possibilidades. Isso vai estar ligado a drafting, por exemplo, né, que é aquela questão da resistência do ar. No ciclismo isso é muito forte, né, e na corrida já tem visto que não é pouca coisa, que antes se desconsiderava, mas também não é pouca coisa. Então, tudo isso vai estar ligado a essas mudanças de ritmo e alternâncias que não são totalmente controladas. Então, tu treina também para essas mudanças de intensidade. E o fartlek, ele é, de certa forma, um meio do caminho, né? A gente tem que deixar claro ali, em algum momento, diz que é um tipo de treino intervalado. Não é bem isso, tá? Ele não é intervalado. Fartlek é fartlek, né? Tu tem os métodos contínuos, tu tem os métodos intervalados. O meio do caminho dele é o fartlek. O fartlek alterna intensidades, né, mas de modo contínuo. Então, tem um pouco dos dois, digamos, mas não é nenhum dos dois. Inclusive, no modo moderno, quando eu controlo bem essas variações de intensidade, por apito, por algum estímulo, né, que o aluno sabe que tem que aumentar, ou às vezes na distância mesmo, né, o pessoal tem feito na pista de atletismo, na reta dos 100 metros, acelera, no resto da pista busca um ritmo lá, vai reduzindo até 120 batimentos, e aí cada um espera, ou uma certa distância fixa, né, para alternar isso. Quando se faz isso, a gente se aproxima de um intervalado com recuperação ativa, né? Então a gente sabe, tem um pouco disso. E a dica que eu dou é uma área cinza, né, que eu gosto de chamar, o nome bonito para dizer que a gente não tem muita certeza sobre o que é ali. Mas na cabeça do treinador, a dica que eu dou é a seguinte, é que nessas situações, onde já é um fartlek mais moderninho, né, porque é muito definido, né, então já foge lá da ideia clássica, para eu continuar chamando de fartlek moderno, ou baseado no líder, aqueles termos ali que foi colocado, eu tenho que ter claro o seguinte, é que o intervalo, ele é intervalo mesmo, ou seja, é apenas para recuperar o que eu quero treinar especialmente, que é a parte principal de alta intensidade, ou não, ou a parte de baixa intensidade, ela é importante também para minhas adaptações. É uma pergunta um pouco qualitativa, mas o treinador quase sempre sabe. Ele sabe, não, aqui eu quero simular situações de jogo ou de prova, ou de alguma forma ter uma adaptação alternada ali que eu preciso. Ou não, eu quero ali eu quero recuperar mesmo. Se eu quero recuperar, então é intervalado com recuperação ativa. Se eu tenho aquela zona de baixa intensidade como um objetivo de treino, então eu chamo aquilo de um fartlek, mesmo que seja um pouco moderno, né? A gente faz na piscina com os apitos, tem várias estratégias assim dessa alternância de situações, inclusive incluindo mais atividades. O pessoal do futebol tem feito isso, que alguns dizem que poderia ser um circuito, mas não é bem circuito porque tem a característica do contínuo. O cara faz durante 20 minutos, 30 minutos, sequências, onde ele chuta a bola, cabeceia, corre em várias intensidades em sequência, né? Então não é o circuito. O circuito é um tipo de intervalado com essas regras que foi colocado, que depois eu vou falar, tá? Depois a gente vai ver. Então, essas definições, acho que tem que ficar claro que nos ajuda até para abrir. E foi bem apresentado pelos alunos, existem variações. A única coisa que eu quero adicionar é que o fartlek nos esportes, em várias modalidades, tem sido feito abaixo de 40 minutos. A partir de 20 minutos já se pode fazer fartlek. Tá? Não é um grande problema. Se alguém vê, diz, isso aqui está errado, aí vai entrar naquela mesma lenga-lenga, porque classicamente foi construído para maiores distâncias. Claro, né? Se tu tem os loucos aí que nem o Quevedo, é provável que vai fazer fartleks muito mais longos, né? Mas, em geral, né, tem muita modalidade esportiva que está chamando de fartlek e tem sentido, porque tem características ali que se assemelham até a condições de jogo mesmo. Então, eles vão alternando, até em períodos específicos, né, eles podem usar isso, porque se assemelha muito a condições reais de jogo. Então, tem essas diferenciações. Que mais, gente? Uma coisa que eu queria falar do fartlek, antes da gente ir para o circuito, que eu acho que a gente já comentou um pouco isso, e até esses dias, eu acho que foi ontem ou hoje mesmo, eu vi alguma produção do Quevedo ali, botando umas fotos dele treinando no meio do mato. Isso me lembrou de uma situação que eu vivi uns anos atrás. Em 2015,
eu estava fazendo o meu estágio de pós-doutorado na Itália, eu estava em Milão, e eu tenho uma grande amizade com o Gaspari Pavé, é um baita pesquisador da área de locomoção, e o pai dele é um grande treinador de atletismo. O pai dele foi um maratonista e participou, inclusive, na maratona lá de Atenas, né? E um treinador de gente de nível olímpico, né? É Giulio Pavé. E o que acontece? Ele me levou lá uma semana para conhecer a terra encantada lá de Belluno, uma região linda da Itália e tal. Passo lá essa semana junto com o pai dele me mostra toda a região e ele me mostrou o local de trabalho dele. Ele faz um trabalho muito bonito de preparação no norte da Itália e tal, e me conta muito da experiência dele. Mas ele me diz assim, olha, eu vou te mostrar o meu segredo, né? Ele disse assim, um momento. E eu, tá, vamos lá ver o que é. Estava até brincando assim, será que é doping? Será que é uma coisa meio pesada e tal? Aí, não. O que ele fez? Me botou dentro do carro e me levou para o meio do mato, né? O segredo dele, resumindo, eram locais de treinamento, onde ele disse que levava só os caras que chegavam a um certo nível. Ele disse, ali tem meus locais de treino, que eu sei o que eu quero, botando os caras para correr em tais lugares. Então, tinha o caminho da igreja, tinha o caminho do não sei o que lá, eram uns 2, 3 caminhos, assim, que ele sabia que ia poder fazer tais coisas, que era uma base de fartlek, resumindo, né? E ele me falou, isso aqui, ó, mas isso aqui pouca gente sabe. Aí ele falou, não sei até onde é verdade, mas esse era o segredo dele, né? Isso eu queria trazer para vocês, que para nós também, às vezes muito academicista, parece uma coisa de baixo valor, né? Porque é pouco científico, o local onde vai correr, grande coisa. Mas não é, é um conhecimento muito importante que se desenvolve ao longo dos anos, os treinadores, e tu vai perguntar para os caras, realmente, eles sabem, né? Ao longo do tempo, eles sabem os lugares melhores. É fácil da gente pensar assim, treino de lomba, né? Os lugares de Porto Alegre, onde dá para fazer isso, não dá, tudo bem. Mas tem os detalhezinhos, né? O outro dia o Léo estava me falando, que ele também expôs, os treinos dele ali perto do Beira-Rio, né? E ele estava me falando, e eu disse, cara, mas tudo bem, achar um asfalto. Ele disse, sim, mas ali tem um grip diferente, ali tem algo que é parecido com o que a gente precisa na pista, que é o que eles precisam agora. E a gente não estava achando o local para treinar, e ali tem uma característica que é boa, é diferente da maioria dos lugares onde daria para fazer, onde aparentemente seria igual, né? Porque tem alguma característica que é o... E esse conhecimento é importante, isso que eu queria falar com vocês, essa coisa aí que o Quevedo também tem, eu vi ele expondo ali a coisa no meio do mato, e tu registrou alguma coisa, né, Quevedo? Eu não lembro agora de memória, mas tinha também ali locais que parecem que são diferentes. Eu não sei até onde é o segredo ou não, ou é de conhecimento comum, mas são coisas que eu julgo muito importantes para quem vai treinar isso aí. Então, o fartlek mesmo tem também essa característica de tu conhecer os lugares, saber, sentir o que são esses lugares e o que eles podem proporcionar a médio e longo prazo. Isso é o mais diferente. Porque até hoje, com a tecnologia, é fácil, né? Tu sabe que hoje, com muito mapa, Strava, etc., mas o que ele pode te proporcionar a médio e longo prazo com treino? São coisas bem importantes. Tá? Deixa eu só terminar, depois eu giro aí se alguém quiser opinar alguma coisa. Então, do fartlek é isso. E lembrar que o fartlek é a melhor tradução, não é a melhor, mas é uma muito usada, é jogos de velocidades. Tá? Então, tem essa questão ali que foi traduzido e tal. Eu não sei nada de sueco, então não sei até onde é verdade, o que é exatamente, mas é muito falado sobre esses jogos de velocidades, tá? Ou jogo de velocidades, que significa essa alternância de ritmos aí com esse caráter lúdico mesmo. E ele é importante, inclusive tem grupos de corrida que têm introduzido isso também como uma saída mental, assim. Também tem essa estratégia de fazer o momento em que o teu atleta pode estar mais solto. Faz o que tu achar legal, um pouco mais livre, assim, seria o dia, não chega a ser um dia da festa, né? Não é tanto assim como tinha nas piscinas de natação há muito tempo atrás, mas é algo ligado a isso, é o dia que o cara pode estar um pouco mais liberado para fazer as coisas dele. Aí tem a discussão, não, mas espera aí, até onde isso tem que ser controlado, não. Aí entra aquela lógica, se for um fartlek mais duro, mais lá do início, é bom deixar um pouco mais solto, com algumas indicações e o próprio ambiente proporcionar isso. Mas também não precisa. Daqui a pouco tu pode fazer um fartlek mais controladinho também, o mais moderno, digamos assim. Tá? De qualquer jeito, ele é motivante. Ele é interessante também para variações ou bem encaixado num sistema de treino. Vamos falar um pouquinho do circuito, gente. Assim,
a minha visão. Também foi bem apresentado, só acho que faltou alguma informação. Cargas do circuito, né? Lembrando, circuito é como se fosse um circuito elétrico. Eu tenho que fazer bases de exercícios, né? Onde eu vou encerrar o tal do circuito, que seria a minha série, né? Os alunos apresentaram bem, tem um tempo geralmente usado de 30 segundos a 2 minutos em cada base, né? Só que número de base? O mais, bom, é um número muito variado, mas é de 4 a 12, isso é o que mais existe por aí, de 4 a 12 bases. Vejam que pode variar muito o volume em cima disso, tá? E o número de circuitos, né? Porque tu encerra um circuito, tu tem um descanso maior. Aí tem a lógica do treinamento intervalado. A cada base tu tem um descanso, seria a micropausa, né? Que vai estar ligada à intensidade de cada base, né? E a gente já vai falar sobre isso, mas só para terminar o raciocínio aqui. Mas eu tenho a macropausa também. Eu encerro o circuito e tenho um descanso maior. E aí eu começo um novo circuito. Quase sempre os circuitos levam 2 a 3 séries ou circuitos, tá? Esse é o mais comum. Mais variado do que isso é um pouco mais estranho. Pode ser que tenha, mas é sempre mais raro. Normalmente é 2 a 3 séries ou circuitos, tá? Vamos falar um pouquinho da intensidade, gente. A intensidade, claro, tu pode controlar ela individualmente na base, né? Tu tem que ver ali a característica que tu vai fazer de exercícios, ou não, às vezes é um pouco mais aberto, é fazer apoios, por exemplo, né? Então tu não tem uma carga individualizada definida, mas tu vai ver que alguns vão fazer um pouco mais, outros um pouco menos. Mas tem um critério, tá? Que é ligado ao tempo mesmo do exercício. Cada base vai de 30 segundos a 2 minutos, tá? É muita variação. Quando a gente faz 30 segundos, para fins de exemplo, é quando a gente bota muita intensidade. São atividades mais anaeróbicas, porque duram 30 segundos. Tu consegue fazer numa intensidade grande, relativamente. Esse mesmo exercício, fazendo 2 minutos, tu não deveria fazer na mesma intensidade, porque senão tu está matando lá os 30 segundos. Tu deveria estar fazendo mais intenso. Então, quando tu usa o tempo do exercício, tu pode indiretamente regular a intensidade. Tá? Lembrem, e mais comum é isso, é tu definir os tempos e saber que tu pode jogar com isso. Tá? Tem muito circuito, por exemplo, na água eu usava com meus atletas lá e também o pessoal da área de saúde e tal, usa baseados nisso, no tempo e, claro, aí a intensidade relativa ao tempo que tu vai fazer. Se tu fizer em 2 minutos, claro que tu vai fazer uma intensidade um pouco menor, com um teor mais aeróbico, né? Se tu fizer 30 segundos, tu vai fazer mais intenso. Tá? Mas, claro, que tem que ter uma regulação. Se tiver um ciclo ergômetro numa das bases, às vezes tem, né? Se é possível ter esse ciclo ergômetro, tem ali, tu pode fazer, claro, tu vai regular a wattagem que relacione a isso, ou senão tu vai ter que fazer tudo em termos de frequência, de pedalada, que tem seus limites, né? A gente sabe. Então, para cada um dessas situações, tu pode regular isso, mas um regulador geral é ligado ao tempo mesmo, por causa da relação volume e intensidade. Tá? Que mais? A alternância de exercícios foi dita. Uma coisa, às vezes tem uma confusão, os alunos da tarde não fizeram, mas vamos esclarecer igual. Tem gente que diz, tem circuitos aeróbicos e anaeróbicos. Essa divisão é um pouco artificial, tá? Mesmo que o circuito seja extremamente anaeróbico, vamos dar o exemplo, tá? Os circuitos de musculação, tá? Treinamentos de força, tá? Mesmo que seja nessa condição, o que já foi visto, tá? Que nesses treinos, uma vantagem do treinamento em circuito, nessa condição, é que tu tenha adaptação cardiorrespiratória. Tá? Mesmo que seja em força, e isso está definido. Tá? Isso me faz lembrar de um estudo que eu sempre repito aqui, quando eu tenho esse assunto, do meu colega Michel Brentano, um contemporâneo meu de graduação e pós-graduação, que fez um dos estudos mais, não digo mais interessantes, mas super interessantes para a sua época, onde nós tivemos as primeiras produções da ESEF, assim, nessa geração, pelo menos na minha, para eu falar mais de certeza, com produção internacional, né, onde ele fez um treino em circuito com idosos versus treinamento de força tradicional, né, e ele viu que teve ganhos de força, inclusive sobre a parte de morfológica, de hipertrofia, com o grupo de idoso, que naquela época não se sabia tanto, se achava que tinha menos plasticidade sobre esse aspecto aí, e ele mostrou que não era assim, que melhorava, só que com a vantagem que o treino em circuito
melhorou também a capacidade aeróbica, a aptidão cardiorrespiratória, vamos chamar assim, coisa que o treinamento de força tradicional não trouxe, tá? Claro, gente, vamos lembrar que aí, ó, se a gente quer falar de vantagem e desvantagem, eu sei que os alunos às vezes são muito otimistas, só querem falar da vantagem, né? Ou pegam um livro só de gente otimista, né? Mas a gente tem que falar também do outro lado. Claro, se eu quero ter adaptações muito importantes de força, eu vou perder um pouquinho fazendo treinamento em circuito. Mas o professor não deu diferença significativa, o que for. Não, tudo bem, mas assim, ó, se eu preciso ter ganhos de força num grau mais intenso, mais focado, e não é tão ligado a uma adaptação geral, e eu não estou pensando no cardiorrespiratório, realmente o treinamento de força tradicional pode ser uma melhor escolha. Eu vou ter teoricamente, vou ter mais potencial de ganhos sobre isso. E no circuito, tu tens esse jogo. Tu ganha um pouco dos dois, mas claro que tu perde alguma coisa, em teoria, entendeu? Sobre os dois. Tu pode ter adaptações, mas tem um certo limite, tá? Em geral. Então, temos que lembrar disso, tá? E aí eu reforço o lado bom disso, que é o fato que não é tanto só anaeróbico ou anaeróbico. Ali é predominâncias, né? O importante é que o circuito, a característica geral dele, e isso os alunos falaram, mas isso é o principal do circuito, é eu ter adaptações mais periféricas, quando eu penso nas bases, nas escolhas dos exercícios das bases, somado a uma adaptação central, quando eu penso na carga toda. Né? Então, é isso, esse o jogo, o circuito tem essa vantagem de eu poder ter essa duplicidade assim, de adaptações concomitantes. Tá? Então, claro, tem esse lado, e essa é a característica central do circuito. É bastante motivante, aí é que nem do fartlek, assim, dá para fazer trabalhos em grupo, coordenados em tamanhos relativamente pequenos de espaço, né? Então, tu consegue ter grupos nas bases, dependendo do material que tu tem disponível. Tu pode incentivar com estímulo também, de uma forma controlada, grupos um pouco maiores, né? Tem essas características que são interessantes também, mas eu tenho que regular tudo, tá? Porque de manhã o pessoal estava com dificuldade de dizer, sim, tem algum limite, porque senão eu só faria circuito, se é tão bom assim, se é só, né, a melhor maravilha do mundo. Não, eu sei que ele pode ser em situações onde eu quero essas adaptações um pouco mais gerais, quando eu não estou tanto numa fase de base, que é quase sempre mais concentrado as adaptações, eu quero coisas que já envolvam situações que podem se assemelhar mais a esse tempo maior de treino, que é o que faz o circuito, né? Tu vai, ao longo das bases, tu vai te sobrecarregando, né, com esse processo de fadiga um pouco acumulada ao longo do circuito, né? É isso que se espera do circuito. Então, eu tenho que considerar essas coisas também, tá? Mas é extremamente motivante, interessante. Que mais, gente? Lembrem que a macropausa dele entra naquela regra maior, eu costumo simplificar a macropausa, tá? Dizer que ela é de 3 a 5 minutos, não tem muito mistério. A macropausa, o nome já diz, né? É uma pausa maior, né? Quando termino a série de tiros ou o que for, aqui no caso o circuito, né? Encerrei um circuito, eu tenho uma macropausa. Quase sempre está em torno de 3 a 5 minutos. Pode ser um pouco mais, 7, em casos extremos, mas o mais comum é 3 a 5 minutos, que vai ser sempre maior do que as micropausas. As micropausas são de 30 segundos a 2 minutos. Elas um pouco fazem um espelhamento do tempo do tiro. Desculpa, do tiro não, da base, né? Então, se eu tenho lá a base com 30 segundos, que é muito intenso, eu preciso de 2 minutos para descansar. Tá? Lembrem dessa relação, intensidade, tempo de intervalo. Ela tem essa característica que é linear, digamos assim, positiva. Se a intensidade é alta, o tempo de intervalo geralmente é alto. Se a intensidade é relativamente um pouco mais baixa, envolve algo mais aeróbico, o tempo de intervalo é um pouco menor. Aí vamos simplificar também num exemplo, tá? Se eu faço atividade de 2 minutos na base, 2 minutos de exercício naquela base, eu descanso 30 segundos. Aí eu inverto a coisa. E esse jogo eu vou fazendo, tá? Que está relacionado a intensidade e volume e intensidade e tempo de intervalo. Resumindo um pouco. Tá? Essas lógicas é bom ser seguidas, assim, que me ajudam já nas escolhas de distribuição de carga no circuito. O que mais, gente? Por aí. Dúvidas, gente? Ou algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Silêncio. A Tati está sem microfone. E não fui eu que mutei.
Quevedo, quer falar alguma coisa, cara? Sei que tu tem história para contar, mas o que era aquele lugar, apenas de curiosidade, aquele lugar que tu mostrou lá do meio do mato? É que como foi transferida a minha prova-alvo, né, que é o Ironman, que era para ter sido ano passado só para 2022, eu optei, então, assim, dar um tempo nos treinamentos de triatlon específico, né, e botei mais corrida de trail, com subida, com descida, com obstáculo, para, de certa forma, trabalhar um pouco mais, assim, uma corrida mais moderada, até um pouco mais lenta, porque eu tenho uma tendência sempre a correr muito, querer correr forte, 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 e eu acho que não dá para correr o tempo inteiro assim. E eu entendo que a corrida de trilha, ela também te tira um pouco desse visual urbano demais que a gente tem aqui em Porto Alegre, tipo Beira-Rio, a Avenida Ipiranga e tal. E tu vai para os morros. Ali onde eu estava era o Morro das Abertas, que é do lado do Morro Tapera. São dois morros, a gente tem muito treino trail, tanto o pessoal que corre quanto o pessoal que faz mountain bike, né? Então ali é um lugar bonito, ali é um lugar seguro, tem um circuito bem marcado, bem demarcado ali nos dois, né? Entre outros morros aí de Porto Alegre que dá para treinar ali. Mas aquele que eu estava específico ali naquele trecho ali era o Morro das Abertas, lá na Zona Sul. Legal, cara. Joia, joia. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui a gravação.